Maravilhoso! Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Mãe Talk, é isso mesmo. Antes de começar, eu queria contar sobre a peça. O que foi assistir As Aventuras de Blue? Foi incrível. Foi Uma belezinha, não é? muito legal. Os meus sobrinhos, minha filha amou. Foi muito legal. Muito obrigada pelo convite, JJR Produções. E em breve, a gente vai trazer uma outra novidade, porque tem uma outra peça que eles vão trazer aqui para Teatro Colinas. Vai ser Aguardem. bem bacana, mas Fiquem de olho. na próxima. Bom, vamos começar aqui agradecendo os nossos Vamos. patrocinadores, começando por esses maravilhosos macarrons, que hoje a gente trouxe o quê? Um kit. Você já passou lá no quiosque? Já viu como é Lógico. que é? Tem kit de 3, tem kit com 12, Olha também isso. tem os kits, você pode escolher sortidos. E, gente, ó, vocês devem ter visto aí naquelas cartelinhas, né, que a gente mandou pras meninas. E daí tem os desenhinhos, eles são super variados. Tem cor diferente, você consegue às vezes personalizar um ambiente, personalizar uma decoração com as cores, porque tem todo tipo de cor que você possa imaginar. Fora isso, são deliciosos. Então, Perfeito. precisando de uma lembrancinha ou fazer algo diferente na festa do seu filho, é lá com a Le Petit, que fica no Center Valley. Além disso, agradecer também a Kessia Luzice Advogados, que estão aí super focados em causas trabalhistas, entendem tudo. Então, se você precisa saber a respeito de direitos e deveres e etc., tudo sobre trabalhista, com espaço super bacana, um atendimento super especializado, Kessia Luz. AF, Consultoria Empresarial e Gestão Contábil. Se você está pensando em abrir o seu negócio ou tem algumas dúvidas tributárias, enfim, sobre o seu trabalho, é só entrar em contato com eles que eles te dão todo um suporte, uma consultoria contábil. Maravilhosos. Abacaxique, que cuida do nosso visual, que já tem chique até no nome, né, gente? Hoje, Fala. inclusive, eu adorei. Você reparou o detalhe aqui? Que maravilhoso. Eu amei, desse- achei muito fofo. Já quero pra mim. Eu tô aqui, ó, toda trabalhada numa lista. Quem olha assim, nem parece que tem problema, parece, ó. Hoje é? a gente tá demais. Eu achei que ficou É. super legal a combinação. Ela adorei. sempre monta aqueles looks pra gente não ficar o quê? Tunique, tinoca. Ou que nem ficou no outro, né? Que foi a gente mesmo que escolheu pra esse o marca-T. Ai, mas não julga não, gente. Parou que eu não gosto de piadinha. É, não. Não. Só a gente Bom. pode te zoar vocês. Bom, a Click Business, que é aqui o estúdio onde nós fazemos as gravações do nosso podcast. Se você, de repente, quer falar, você tá assistindo aí e pensa, poxa, eu queria tanto falar sobre o meu negócio. Ou, de repente, quero só bater um papo com os amigos, fazer um podcast descontraído. Entre em contato aqui com eles, que eles têm uma equipe sensacional. Tem todo um equipamento qualificado, enfim. Fora isso, tem o Anderson, né? Tem o Anderson, O Anderson, gente. maravilhoso. Como é que alguém grava um podcast sem o Anderson? Fala pra mim. Não existe. Não tem. tem. Como é que estão Não tem, sobrevivendo? A gente não sabe. E a mentoria Larissa Massuia também. Pra você que quer uma mentoria, que quer uma luz aí de como se posicionar, de como falar, de criar uma imagem, né? A gente fica vendo hoje tanto, né? Que a gente às vezes fala assim, olha, tem coisas que você faz ou fala, ou a maneira como você conduz as uhum. coisas que não condiz com o que você quer passar. E aí você precisa de uma consultoria? Larissa Massuia. Perfeita. E além disso, a gente tem também a PR Sublimações com as nossas canecas maravilhosas. Como eu falei pra vocês, agora essa semana já ter uns produtos da PR pra vocês conseguirem comprar, inclusive as nossas canecas maravilhosas. É isso, né? Bora agora? começar? Falar da Bora. convidada? Peraí de trocar minha ficha, porque senão eu fico perdida. Gente, esse assunto de hoje é um assunto que foi muito, muito, muito pedido por vocês. Pois é. Quem nunca teve dúvidas, medos e tantos outros sentimentos que envolvem a chegada do bebê? E agora a gente não tá falando só sobre toda aquela parte que a gente já conversou, né? Sobre enxoval, o dente, dúvida de vacina e como preparar a bolsa de maternidade, etc. A gente tá falando daquele momento que é quando o bebê nasce. Pois é. Amiga, tem um trabalho, não sei se você já ouviu falar, agora ele tá ficando um pouco mais divulgado, tá? Mas é um trabalho bem bacana que se chama doulagem. Significa, você sabe, inclusive, o que significa doula? Eu pesquisei, querida, eu já tô por dentro. Mentira, não. Doula, sabe de onde vem? Você sabe de onde vem a palavra? Não, Do que significa? não. Mulher que serve, de origem grega. Ai, que Bonito, maravilhoso. mulher que faz serve. todo sentido. É uma profissão reconhecida, tá? E também recomendada pela Organização Mundial de Saúde. Você sabia? Não sabia essa parte, não. Mas olha, faz todo sentido, né? Com o que a gente quer trazer. Vou falar um pouquinho sobre essa nossa convidada maravilhosa, que ela abandonou o ramo de arquitetura. Como a gente. Amém! Mentira, Mas ela arquiteto, a chegou- gente gosta de você. Mas ela chegou a trabalhar. Em 2016,
ela deu uma pausa com isso, porque ela sentia que ela precisava trabalhar com algo que mexesse com ela, que ela pudesse realmente servir. Depois eu quero que ela Decoração. conte pra gente como é que a arquitetura não mexeu com ela. Comigo mexeu. Ela tem 38 anos. A primeira gestação dela, aliás, a gestação dela não foi planejada. Ela tinha 35 anos. É uma lindíssima, fofa Mia, que inclusive eu stalkeei, né? Como vocês sabem, eu stalkeei. Já Ela sei. sempre vai Achei stalkear. foto daquela bebezinha gostosa, gente. Bom, ela é mãe como a gente. Ela também teve dificuldades durante a gestação, no processo ali, toda a maternidade. Ainda tem, inclusive, né, gente? Porque imagina só. O bebê chega, vamos ligar pra doula. Como que ela faz com essa Ela rotina? liga pra quem? Tô pensando aqui. Não é? Pensa só que loucura. Uma profissão linda, uma mulher linda, inclusive. Vamos convidá-las, amiga? Vamos. Com vocês, Nath Simon! Oi, gente. Oi, gente. Bem-vinda, Nath. Muito obrigada por ter aceitado o nosso Obrigada. convite, por vir aqui partilhar com a gente. Um monte de informação, né? Que as pessoas devem perguntar pra você o tempo todo. Obrigada pelo convite, primeiramente. Estou muito feliz de estar aqui. Primeira vez, estou com um friozinho na barriga. Mas é bastante informação. Você também é abordada, tipo assim, churrasco, descobriu que é doula, tem muitas dúvidas? Muitas. Ai, eu adoro O que quando que as você pessoas passam por isso. faz? Como que é? Muitas dúvidas. Ou então, tem as amigas que fogem, as amigas que querem a cesárea marcada, elas já não me contam muita coisa, achando que eu vou julgar. Então Pra tem essas, você não tem fazer essas duas campanha. coisas, pra não, como se eu fosse lá ficar na orelha fazendo campanha. Mas eu não faço, gente. Eu A amiga acho que se escondeu o tempo todo, pensando assim, nossa, achei que ela nem percebia. Agora ela tá sabendo que eu percebo. Agora, ela viu que você tentou fugir dela. Eu não seria amiga da Nath. Uhum. Não, um pouquinho de verdade, porque é parto normal, né? Não sei. Bom, vamos lá. Então, e até o que eu achei muito engraçado é que assim, ela até falou, né? Teve aqui já milhares de assuntos que a gente já tem pra falar. A gente já teve o quê? Diferenças de partos aqui no meio. A gente veio da arquitetura, gente. É, Gente, eu achei sensacional. É, tem algo aí. E como que foi essa decisão? Você trabalhou como arquiteta. Eu trabalhei muito tempo como arquiteta, eu trabalhava com cenários de televisão. E aí já não tava me sentindo completa, Um feliz. cenário de televisão? É. E como que foi, assim, esse momento? Você tava sentindo que não tava legal, mas você já tinha em algum momento a ideia, assim, Não, do trabalho de doula ou não? eu sempre gostei da transformação que a maternidade causava na mulher. Eu sempre achei a coisa da gestação muito bonita, por essa oportunidade de transformação que ela traz pra mulher. E aí isso era uma coisa que ficou ali guardadinha e não trabalhava, não pensava nisso. Quando eu me vi infeliz na arquitetura, eu falava, eu preciso de alguma coisa que mexa com o meu coração, que faça meu coração bater mais forte. E aí O prazo pra projeto não fazia. Não. O CAD salvando 1000 vezes em milhões de versões não fazia. Não. Perdeu o projeto, o Não, cliente gente, o meu reclamando do cenário prazo. gravava ao vivo. E mesmo assim não era o que eu queria. E aí eu fui pensar, né? Eu tava com quase 30 anos, achando que eu era super velha. Falei, o que eu vou fazer de faculdade? Aí eu pensei em psicologia. 5 anos de psicologia, eu vou estar super velha, não vou nem trabalhar mais quando me formar. Sabe aquelas coisas que não tem noção muito? Coisa de quem tem 30 anos Coisa de mesmo. quem tem 30 anos. Porque aí a gente chega aqui quase 40 e tem uma saúde. Não, saúde nem tanto, mas tem pique ainda. Tem. Não, É, mas pique acho nem que- tanto. Mas tem Com disposição 30, pra tentar melhorar. Sim, mas com 30 anos a gente tem uma urgência de viver, né? Essa Isso, eu urgência. acho que Sim. 30 anos a gente fica na E urgência. eu sou sagitariana, então eu sou da liberdade, da urgência que eu quero fazer. Das festas. Das festas, com certeza. E aí, falei, não. Aí eu falei, vou fazer um curso de doulagem, que é pouco tempo, vejo se eu gosto. E aí, se rolar, eu vou pra essa área. E aí eu fiz o curso e eu me apaixonei loucamente, assim. Porque tem muito a ver com descobrir o meu lado feminino, assim, minha potência enquanto mulher. E aí eu ficava olhando assim, as professoras me contando as coisas no curso, eu falei, oi? Tipo, a Nestlé patrocina livro de pediatria. Então é lógico que as pessoas vão falar muito de amamentação na mamadeira. E não de incentivar o aleitamento materno. Exato. Sabe uma coisa que você vai pegando? Aí descobri sobre meu ciclo, sobre parar de tomar pílula. Então eu fui me descobrindo enquanto mulher e ao mesmo tempo trilhando esse caminho profissional. E você queria ser mãe? Não. Não queria ser mãe. E já tinha, assim, nessa fase, tipo assim, não vou ser mãe. Quero ajudar outras mães. Se encantava com esse caminho da mudança da maternidade, mas não era uma coisa que você planejava. Não era uma coisa que eu planejava. Nunca assim, nesse momento que eu fiz o curso, não era não vou ser mãe. Esse certeza que eu não vou ser mãe veio bem perto de eu engravidar da Mia, assim, de agora eu não vou ser mãe. Não vou mesmo. Não vou mesmo. E aí a Mia… Fui ver fertilização, porque vai que eu mudo, né? Eu vou congelar meus óvulos. Eu falei, gente, por que eu tô indo ver se eu não vou ser mãe? Eu nem quero, vou ficar gastando dinheiro com isso. E aí a Mia veio. Ela quis vir.
A minha Ela que não decidiu. foi planejada, então. Zero planejado. Mas ela foi desejada. Quando? Quando eu fiquei sabendo. Quando eu peguei o positivo, não. Eu fiquei desesperada. Você estava casada? Não. Você é casada? Desculpa. Agora a gente mora juntos. Uhum. A gente veio morar. Ele veio morar junto com a depois? gente. A Mia já tava no meu ventre. É isso que eu ia perguntar. Foi Foi. E depois. foi super no susto. Ele era meu ficante de faculdade. A gente ficou uns 4 anos no rolo de faculdade. E aí a gente. Ele era meu ficante de faculdade, foram 4 anos. É que tinha outras pessoas no meio, então não era fixo. Não, foi 2 meses, foi Filha, coisa rápida. Ele não não tava com ouvi você, isso. com ela, não tava. Não ouvi isso quando você for mais velha. filha. Acontece às vezes, Mia. Não, tá tudo certo. Eu Da conto pra gente- Ana Rosa que eu só tive o papai de namorada esses dias atrás. Desculpa. Cortar isso, Rodrigo. Espero que você não esteja assistindo, amor. Não sei se vocês sabem, mas eu sou a primeira namorada do Rodrigo. Já, Rodrigo. Mas a minha filha perguntou, mamãe, você já teve um outro namorado? Por quê? Teve uma situação que uma amiga minha precisou de um advogado. E aí eu tenho um ex-namorado que ele era advogado. Só que ele é advogado. E aí, eu precisando conduzir uma situação, e aí eu falava, porque o doutor fulano, aí meu marido, quem é esse doutor fulano? É isso. Aí a minha filha escutou, ela falou, o quê? Você teve mais de um namorado? Eu falei, você vai crescer. Só que, Teve, minha filha, tá só que tudo foi bem. só um que eu contei. Bom, Espero segue, que minha filha desculpa. tenha vários namorados. Eu também quero Não, que eu ela tenha também. várias É. namoradas. E se fosse menino, também estaria tudo bem. Não, Tem que eu ter não várias digo namoradas. não, é só namoradas, que ela não- namorados, o que ela quiser e o quanto ela quiser. Tem que aproveitar a vida, depois Não, casa, né? eu penso nesse. E o Rodrigo também pensa, mas ela não precisa saber a história da mãe Não. dela, e tá tudo certo. E não precisa pensar em namorar agora, né? Uma criança. É, E depois... quem quiser que julgue aí do jeito que quiser, porque eu nem ligo. Né? Vai, segue, vai, vamos. Aí o. Daí, 9 anos depois, a gente se reencontrou na pandemia. Pra 9 furar anos a pandemia. depois? A gente nem se falava, a gente não tinha nenhuma ligação. Eu não sabia nem que ele me seguia no Instagram. Ele me deu, tipo, oi, no 3º dia de pandemia. Oi, tudo bem? Como tá aí? Família, esse vírus louco? O que tá acontecendo? E aí, a gente começou a se falar manhã, de noite, toda hora. Super, assim, oi sumida. Daí e ele veio virou... pra São José, furou a pandemia. E aí, ele já ficou um tempo em casa, um tempo na casa dele, que ele é de São Bernardo. Um tempo em casa, um tempo na casa dele. Um tempo em casa, um tempo na casa dele. E daqui a pouco a gente ficou quase, sei lá, de março até dezembro. E aí ele, né, deu assim, o que a gente tem? Eu falei, não sei, na pandemia, ninguém namora. E aí quando foi no Réveillon, um pouco de gin a mais. Na pandemia, ninguém namora. Sério, não. Nem faz filho. Nem faz filho, Nem nem faz casa, filho. imagina, faz tudo isso num... Não é hora de fazer plano nenhum Não, na pandemia. nenhum. E aí, quando foi umas 3 da manhã, 2 da manhã, eu tava meio chapadinha. Eu falei, então tá bom, então vamos namorar. E aí, às 6 da manhã, a gente fez a Mia. Bom, não foi planejada, mas a gente sabe as horas. A gente sabe a hora e sabe que ela se divertiu. Mas pelo menos eu tava namorando, não era um ficante. Tá vendo? Eu aceitei namorar 2 horas da manhã, aceito eu constituir uma família. É isso. E veio Miyazoka. Gente, e na hora, assim, que você falou que não imaginava, passou um tempo, começaram a vir o quê? Os sintomas primeiro? Eu não usava nenhum método Contraceptivo. Muito obrigada, meninas. E aí, quando foi 6 dias antes da minha menstruação atrasar, eu falei, acho que eu tô grávida. E aí ele fala, não tá. Faltam 6 dias pra menstruação atrasar. Né, pra ser o dia... Até porque você conhecia a transformação do corpo. E aí entra uma coisa que não tava nem aqui nas perguntas, mas nesse momento eu vou me sentir muito à vontade. Tô até com medo. Mas eu já comentei isso aqui em outro episódio, de que eu não gostei de gestar. Quando eu fiquei grávida da Ana Rosa, não é que eu não queria ter a Ana Rosa. Uhum. Tem pessoas que confundem isso, né? Uhum. Tipo, que eu não gostava. Mas assim, eu chorava muito, colocava a mão na barriga, falava com ela, agradecia dela estar ali, que o meu choro não era por ela, Sim. mas meu choro era da transformação do meu corpo. E aí o médico, na época que eu acabei optando, escolhendo, Dr. Duílio, um nicaragüense, eu já falei dele aqui. Ele abriu um livro e ele me mostrava a transformação do meu corpo, porque eu chegava lá passando mal, falando assim, eu tô com muita dor numa parte tal do meu quadril. Só que eu tava com pouquíssimo tempo. E aí ele me explicava que são poucas as mulheres que têm essa sensibilidade real da transformação do corpo. Que às vezes eram coisas que eu ficava realmente preocupada. Às vezes davam uma dorzinha, parecia que tava puxando no umbigo, como se fosse Uhum. uma cordinha ali. Mas isso lá no começo, depois durante eram outras coisas, né? Então, o gestar, pra mim, eu não gostava por causa dessa transformação do corpo. E agora, dá até vontade de ter o terceiro, tendo ela aqui agora falando sobre isso.
E ainda Mentira. é importante demais você falar isso, porque tem muitas mulheres que não gostam de gestar, e tá tudo bem não gostar de gestar, É né? muito diferente a É experiência de uma pra outra, muito né? diferente. Às vezes tem gente que tem uma gravidez muito tranquila. Algumas pessoas passam por episódios muito difíceis. Por exemplo, a Tabata mesmo na segunda gestação, ela chegou a ficar acamada, ela ficou sem andar. É, fiquei São 30 experiências dias. muito diferentes. Eu vejo, às vezes, né, entre as mulheres conversando, a realidade é muito diferente. Eu, por exemplo, tive uma gravidez muito tranquila. Tirando os enjoos do começo, que eu parecia assim que eu tava indo pra sempre pra Caraguá. Era um negócio horroroso. Mas foi muito tranquilo, eu não tive mal-estar, eu fiquei super bem, o parto foi muito tranquilo, foi tudo muito tranquilo. A recuperação da minha cesariana foi muito tranquilo. Meu corpo voltou, aliás, voltou, né? Eu tirei um déficit que eu precisava, inclusive. Eu fiquei com uma barriga negativa, uns peitos desse tamanho, eu tava precisando daquela plástica já tinha um tempo. Inclusive, eu tô precisando agora, São tá? experiências diferentes de uma pessoa pra outra, né? Por isso que a gente sente também muito diferente de uma pra outra. Sim. E eu acredito que a sociedade, né, vende que a maternidade é uma coisa linda, cor-de-rosa, e a mulher fica deslumbrante. E não é assim. É isso, né? Vem da história de cada mulher, do desejo por aquele bebê. Inclusive, mulheres que tentaram por anos, quando pega o positivo, também tem os mesmos medos. As Sim. mesmas angústias, as mesmas dores, os enjoos. Tá tudo bem ser assim, né? Porque a gente é real. Não fica É. essa coisa de E fingir mesmo. Tanto é que você trabalhava com isso e sentiu toda essa angústia, né? E Senti. agora? E quando você se viu grávida, mudou a sua visão com relação. Você tinha uma visão ali como doula, de um modo geral. E aí, grávida depois? Mudou, não minha forma de trabalhar na prática, mas eu acho que por exemplo, falar mais sobre a cesárea, ir nos lugares que a mulher, enquanto gestante, às vezes não quer falar. Então, não quer falar sobre luto, não quer falar sobre a UTI, né, UTI neonatal, não quer falar sobre a cesárea. E a gente tem que falar, porque dá para se planejar. É lógico que Sim. nada que a gente faça vai aliviar o sofrimento de uma Da UTI prática. neonatal, da Uhum. prática, sabe? Só que é importante você saber que existe essas coisas para se planejar e ver como que você vai querer seguir caso isso aconteça. Então, acho que explicar passo a passo como uma cesárea é feita, porque a mulher que às vezes vem procurando o parto humanizado, ela quer um parto natural e ponto, acabou. E não é assim. Ela não cogita outra Ela não possibilidade, né? cogita. E aí sai da caixinha da cesárea agendada para uma caixinha do parto humanizado. Não funciona. A gente teve uma convidada aqui, a Tainá. Lembra disso? A Tainá falou que ela fez tudo pra ter o neném dela num parto humanizado, parto normal. Acho que é o 4º ou 5º episódio. Quem não assistiu, volta lá, na outra temporada. E aí ela acabou tendo que fazer uma cesárea de emergência e ela ficou muito decepcionada. Ela ficou se Muito sentindo frustrada, muito mal por Com conta medo da disso. cobrança das pessoas, né? De assim, não aguentou fazer o parto. No caso dela, não foi nem que ela, de repente, optou por mudar o Sim. parto, o que seria direito dela também. Claro. Mas ela teve uma condição médica, que era mais seguro, né? A cesárea. E ela tinha muito medo de como as pessoas iam receber ela depois disso. Ah, você tentou e não conseguiu, ou então você não quis mais tentar, você mudou de ideia, né? Assim. E aí se a gente não fala sobre isso, imagina como essa mulher vai chegar no puerpério. A gente já sabe que o puerpério é difícil pra caramba, uma montanha-russa de hormônio, a mulher tá muito mais sensível e ela ainda tem que lidar com essa frustração do parto não ter sido como ela idealizou. Sim. Então, falar muito sobre o parto real versus o parto idealizado, porque é natureza o parto, gente. Não tem como a gente falar, eu vou planejar isso, 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 e vai ser assim. Você Tem se como- programa pra deixar tudo certo, mas não vai ser isso. exatamente da É maneira como isso. você ensaia, né? Então faz o planejamento, a ideia é essa, é planejar pra, tipo meme, né, expectativa e realidade, mas pelo menos essa Sim. realidade ser um pouquinho mais perto da expectativa, porque ali você colocou coisas que eram importantes pra você no dia do seu parto. Isso é uma das coisas que eu ia perguntar. Como que é o trabalho da doula? Se é só durante o parto ou ele se estende? Ele se estende. Na verdade, ele começa antes. Então, o trabalho da doula, ele começa na gestação. Eu faço, no meu caso, né? Então, tem vários formatos de trabalho. Eu trabalho com 3 encontros durante a gestação. Cada encontro eu trago um tema específico. Então, o primeiro encontro eu falo muito do emocional, dos medos, das forças, porque eu acredito muito, muito, muito que o parto começa na cabeça. Então, o parto é aqui, é o mental. Se você tiver com a mente ali com um monte de medo, para esse parto demorar mais, para não fluir como pode ser, né, a potência que o parto a chance é muito maior. Então, a gente vai tratar dos medos. No segundo encontro, eu trago as fases do trabalho de parto. E aí a gente fala mais ou menos como vai acontecer no dia, o que a literatura fala de como é um parto para a maioria das mulheres. E aí eu trago também o início da gente montar o plano de parto daquela mulher. No terceiro encontro, eu trago sobre a amamentação, puerpério e o planejamento final para o parto. Aí tem o parto em si,
E aí pode ser um parto domiciliar planejado, que ocorre todo na casa da mulher. Ou então um parto hospitalar, que começa na casa da gestante e a gente vai depois para o hospital juntos. E após o parto, tem mais um encontro de pós-parto, que é onde ela recebe um colo, uma escutativa, que ela é mimada, assim, que recebe um acolhimento mesmo. Então, é um fechamento de todo esse ciclo de gestação, parto e agora o puerpério. Você faz um trabalho de pós-parto 10 meses depois? Sim, chama… Eu faço. Até quantos anos você faz essa Ai, vizinha? mas eu tô precisando, ela é tão fofa, né? Não parece que ela colhe de verdade? Uma graça. Ai, tô precisando tanto. E você já teve a sensação, assim, por exemplo… até eu queria te perguntar se você acha que em algum momento uma coisa dispensa a outra, no caso, você ali como doula, no parto ou naquele momento pós, você acha que em algum momento se torna dispensável a presença de um outro acompanhante ali com a mãe? Ou se em algum momento você acha, às vezes, que até esse acompanhamento ele chega a atrapalhar ou ajudar de alguma forma? Tá. Não, ajuda muito, muito, muito. Normalmente, os acompanhantes é o parceiro ou a parceira daquela gestante. E ajuda muito porque a conexão do casal ali é muito maior do que a conexão desse vínculo que eu crio com essa gestante. Então, por mais que eu faça todo o meu trabalho, às vezes é um olho no olho do parceiro e a mulher respira e fala, nossa, eu tô segura, meu parceiro tá aqui. Então, isso eu nunca vou tirar. E nem quero, né? Então, eu sempre falo pras minhas gestantes, pro casal, pro parceiro, que o nosso trabalho é conjunto. Então, vai ter uma hora que o parceiro vai estar… a gestante vai estar abraçada, assim, no parceiro, e eu vou estar fazendo massagem na lombar dela. Ou ele vai lá pegar uma água e eu vou estar ajudando ela a entrar no chuveiro. Então, Uma é equipe realmente mesmo, uma suporte. equipe. E é uma você equipe. lida com, em muitos casos, por exemplo, com… Você tá ali efetuando um trabalho com aquela gestante, ela já tá, por exemplo, com uma ideia de plano de parto, e aí o companheiro ou a companheira, às vezes, não tá de acordo? Ah, muito, muito. Bastante. E aí, por isso que é tão importante o companheiro e a companheira participarem dos encontros na gestação. Porque quem vai ser o porta-voz dessa gestante no hospital, né, com a equipe do hospital, não é a doula, é o acompanhante. Então, eles vão fazer o plano de parto deles juntos. E vocês sabem o que é plano de parto? Eu montei um que eu não sei se é exatamente isso que é pra ser um plano de Mas parto. pode Posso explicar. contar? Pode. Pode. Então, o plano de parto é isso, é uma ferramenta de comunicação entre a gestante, o parceiro, né, e a equipe de parto. Então, é a equipe técnica, né? Eu não sou a equipe técnica, eu sou contratada da gestante. A equipe técnica, normalmente, é a obstetra, a obstetriz, pediatra, anestesista. Então, você monta esse plano de parto para conversar com essa equipe. Então, você escreve lá no seu plano de parto. Eu quero isso, isso, isso. Eu não quero isso, isso, isso. E aí, você vai apresentar para sua médica na sua consulta de pré-natal. Olha, o A, o B e o C, a médica vai responder, eu trabalho dessa forma. O D e o E, eu não trabalho dessa forma. Aí você volta para sua casa e pensa, bom, A, B e C, é ótimo que ela trabalhe assim, porque isso é muito importante para mim. Agora eu vou pensar se o D e o E também são importantes ou se tá tudo bem se ela não trabalhar assim. Se você falar, não, esse D e E também é importante para mim, talvez seja a hora de você trocar de médica. Por isso que é importante fazer muito Muito antes, né? antes. Pra você já conseguir programar mesmo tudo que você pretende. Que as pessoas me perguntam, né? Quando contratar uma doula? Essa era a minha pergunta agora. Eu já ia chegar Ai, assim, em qual desculpa. momento, não tem problema. Colocar em qual momento deve entrar em contato com uma doula. É isso, porque se você procura a doula muito pro final, e aí chega lá com 36 semanas, 32 semanas, você descobre que seu médico não é o médico que você queria, porque ele não trabalha da forma como você gostaria, você fica, ai meu Deus, mas eu tô quase parindo, será que eu troco, será que eu não troco? A insegurança é muito maior. Então, quanto antes você encontrar a doula, né, pra te mostrar, eu acho que a doula é isso, a gente abre o caminho, abre as portas para esse mundo da humanização, contando quem são os profissionais, quais são os tipos de parto, porque às vezes você pode olhar e falar, meu, não é pra mim esse tipo de parto. E a doula, ela trabalha só pra um parto humanizado, um parto normal? Ou ela também, por exemplo, eu quis fazer da Ana Rosa, eu queria cesárea. Eu morria de medo do parto normal. Do Fernando eu tentei, tanto é que a bolsa estourou. Eu achei que eu tava fazendo xixi, porque eu tenho continência urinária. Eu achei que tava fazendo um xixizinho e de repente eu vi, opa, saiu um tampão. Então eu tava tendo o Fernando. E assim, e não é aquilo que as pessoas passam na televisão, não, né? Que a Globo mostra, tipo, que sai aquela água toda. Enxurrada. Com o tempo vai intensificando a saída dessa água, mas no começo é um pouquinho, São né? 2 tipos de rompimento de bolsa. Pode ser que você tenha uma ruptura uterina alta, e aí você sai só uns pinguinhos.
Aham. E aí a gente sempre fala, põe um absorvente pra ver se tá deixando mais pesadinho o absorvente, porque daí é bolsa. Porque pode ser confusão com xixi, com o muco que fica maior no final da gestação. Ou então vem… Enxurrada Então são mesmo. dois É. tipos O diferentes meu de foi quase romper. 1 hora depois que já tava. E aí, já tinha, aí rompeu de vez. começou. Começou de início. Eu tava conversando com a moça, acho que eu já contei isso aqui, não me lembro. Mas eu saí pra falar com a moça, foi pegar os cachorrinhos pra tomar banho. Aí ela falou assim: quando o neném nasce? Eu falei: agora tá no tempo dele, porque eu tava muito ansiosa. Aí eu falei: tá no tempo dele, na hora que ele quiser. E eu falando com ela, me dando uma vontade de fazer xixi, uma vontade de fazer xixi. Eu falei: nossa, menina, acho que eu tô fazendo xixi. Tipo, escorreu um pouquinho, assim. E como realmente a minha incontinência, eu vou fazer cirurgia em breve pra isso, mas que é perigoso isso, né? A gente dá risada, mas é perigoso. Inclusive, a gente não dá risada, porque se ela começa a rir, ela faz xixi. Ah, A gente não ri, porque é perigoso. É por aí, bom, enfim. E aí eu falei pra ela: nossa, Gabi, peraí, deixa eu correr e tal. E aí eu entrei. E aí quando eu fui, falei: nossa, mas não tô com vontade de fazer xixi. E eu fui passar o papel higiênico pra me limpar e saiu o tampão. Foi depois só de 1 hora que realmente saiu bastante água. Eu tava de fralda, ok, né? Mas enfim, aí entra outras histórias, não vou me aprofundar nisso. Mas, por exemplo, eu quero fazer uma cesárea. Quero. tá. E, Seu direito. E aí, mas eu quero um complemento de dolo. Você também faz esse trabalho ou não? Não entra? Entra, mas eu entraria um pouquinho antes. Eu entraria Tentando me pra… convencer. Não. Não, mas eu acho que a decisão que você vai tomar é uma decisão da vida, é seu corpo, é seu filho, é a sua vida, né? Mas tem que saber por que você quer uma cesárea. Então, o que acontece hoje é que as pessoas decidem por uma cesárea por falta de informação. Sim. Então, o meu trabalho como doula é informar. Então, se eu te informo, falo os benefícios e os prós e os contras da cesárea, os prós e os contras de um parto natural, os prós e os contras de tomar uma analgesia, você escolhe. Eu já escolhi o meu, sabe? É de vocês, eu não vou julgar. Você É ao só tem que estar contrário. consciente Você tem que estar de tudo que cada consciente. parto vai Assim trazer, como né? todas as escolhas que a gente faz na nossa vida. É legal a Sim. gente saber pra falar, não, consciente eu quero isso. O que eu vou perder, né? Tá Até tomando porque essa isso decisão. facilita muito pra mãe, né? Eu já até comentei aqui também. Muitas vezes, quando as pessoas vêm, né? Sempre é natural. Você coloca a mão da barriga da grávida e pergunta como o filho dela vai nascer, né? Ai, é. E aí, vai ser o quê? Você vai tentar normal? Vai ser cesárea? E quando eu respondia, vai ser cesárea, as pessoas automaticamente faziam assim: o que ele tem? Ah. Ele não tem nada. Mas só que eu tava tranquila, eu não me importava, eu não gostava da maneira, às vezes, como a informação chegava até mim, né? Por exemplo, assim, pra mim, mãe de cesariana não é mãe. Eu acho que Nossa, mãe é de não, parto nunca. normal. E eu tinha vontade de dar um soco na cara da pessoa. Mas assim, eu não me importava tanto, porque a minha decisão tinha sido tomada de uma forma muito consciente. Assim, eu tinha feito realmente, eu faço listas, né? Lista, tipo assim, porque eu quero, porque eu não quero. Analisei e pensei, eu vou fazer uma cesariana. Então eu tava muito segura da minha decisão. Tem pessoas que muitas vezes, que nem você falou, às vezes a pessoa tá com muito medo. Eu tinha Mas medo. às vezes citam alguma coisa ali que ela não sabe ainda a respeito da cesariana, sobre cascata hormonal, alguma coisa que ela se sente em falta, ela fica muito insegura. Isso atrapalha, né? Porque já tem todas as inseguranças Sim, normais do parto, né? sim. E a informação é isso, né? Você falou que o seu é medo. O meu foi medo. E eu acho que eu tinha medo de não dar conta mesmo. Eu acho que era isso, não de sentir dor, Os sabe? Eu acho que era exercícios isso. que eu falei que eu faço exercícios com o casal no primeiro encontro. E é justamente investigando quais são esses medos. Porque às vezes são os medos que nem condiz com a via de parto, sabe? Então a gente vai buscar numa coisa que é muito mais fundo, de qual a sua história, qual o seu conhecimento sobre parto, qual a história da sua família, como que você nasceu, foi parto normal, foi parto cesárea. Então a gente vai buscar da onde que tá vindo esse medo. Por O que que tem ele… por trás? Ah, que tem com por certeza trás foram disso? traumas da minha mãe. Certeza. Porque minha mãe contava que eu subi e aí forçaram, né? Manobra Porque de isso a gente tá não falando faz, de. é uma intervenção desnecessária. Mas a gente tá falando de 38 anos É. atrás, né? Ou, sei lá, 38 anos atrás. Então, empurra daqui, empurra dali, 37, eu tenho 37. Empurra dali, empurra daqui e tal. Então, a minha mãe, ela tinha um trauma em relação a parto cesárea. Mas eu acho que eu fiquei com isso na cabeça. Eu acho que foi trauma, né? Deveria Não, ter minha feito mãe uma terapia. falava que tinha sido consideravelmente ruim a cesariana, assim, que primeiro porque a minha mãe tinha uma expectativa muito grande de ter parto normal, e aí ela ficou muitas e muitas e muitas horas em trabalho de parto, não evoluiu, e aí acabaram que, né, optaram por fazer a cesariana, chegaram e comunicaram pra ela, olha, é o momento de fazer cesariana, e ela concordou. Mas ela fala que o pós da cesariana dela foi um pós Muito muito complicado, difícil. diferente do que foi o meu.
Ela fala que foi muito difícil, muita dor envolvida, recuperação difícil. Então, eu não tinha, nesse sentido, uma boa referência da cesariana, não. Mas quando você fala, né? Minha mãe ficou muitas horas em trabalho de parto. É diferente ela ficar muitas horas em trabalho de parto. Eu não sei se o seu pai estava com ela no trabalho de Sim. parto. Mas os dois que nunca viveram isso, tá lá, numa sala, no hospital, gelada, fria, e se sentindo sozinhos. Sem conhecimento nenhum do que Quando tava você tem uma acontecendo. doula, o cenário muda. Porque aquele tem a ambiente, segurança, você tem a né? segurança, o ambiente já é favorável. Então, a doula também, ela faz essa harmonização do ambiente. Então, A doula pode ficar ali na hora que tomar, no meu caso, tive que Sim. tomar. Fica junto? Sim, fica Porque o acompanhante, normalmente, na hora da anestesia, ele sai, né? Por lei, ele pode ficar. Mas os hospitais nunca cumprem essa lei. Eu percebi raros isso. hospitais que No da Ana liberam. Rosa, eles pediram pra aguardar. E aí, não vou falar o hospital. Quem quiser, pesquisa aí, porque eu já falei já sobre ele. E o segundo foi urgência. Eu tive que entrar muito rápido. Porque como tinha estourado a bolsa e tinha feito cocô, né? O mecônio. E eu já estava aguardando na recepção um pouco mais de 2h30. E eu tinha avisado. Houve uma negligência. Erro. Houve um erro ali, porque a moça da triagem, eu avisei a moça da triagem, meu marido também, ela não passou pra frente. Outras pessoas foram chegando e passando na minha frente. Depois de 2h30, eu esperando, a gente resolveu, estamos aqui no hospital. E aí, no tempo que eu entrei pra tomar anestesia, meu marido tava pondo a roupa. Então, eu acho que até ele poderia entrar ali nesse outro hospital, mas não dá na Que Rosa, era um não caso de deixaram. urgência diferente, né? Mas é uma das coisas, inclusive, que é legal. Por que acabou acontecendo isso? Assim, eu acabei tendo conhecimento a respeito de como funcionava o trabalho de uma doula. E aí, inclusive, isso foi uma das coisas que eu pensei no meu plano de parto. Eu fui conhecer os hospitais. Eu e meu esposo, a gente foi conhecer vários hospitais. Pra entender também justamente isso. Em qual permitia que meu esposo ficasse comigo todo o tempo. Em alguns sinalizaram, Super olha, ele não importante. pode ficar em tal período. No quarto, se ele poderia ficar comigo depois ou não. Durante o parto, que momento ele entrava comigo na sala, se ele podia ficar comigo o tempo todo. Porque pra mim, tem mãe que não se importa, mas pra mim era uma coisa importante. Não, com certeza. Eu falo que uma das coisas para você entender que esse dia chegar, que vai chegar mesmo, é ir visitar o hospital que você vai ter o seu bebê. Daí você já sabe como que funciona a recepção, a triagem, aonde que é esse corredor que você vai andar quando você estiver em trabalho de parto, aonde que é a sala de parto, onde que é o centro cirúrgico. Já sai um pouco daquela ansiedade. Diminui muito a ansiedade, né? Aumenta a diminui segurança. angústia, aumenta a segurança. Então, eu sempre falo, vá conhecer o hospital. E pergunta, né? Porque na visita guiada, eles já informam bastante coisa. Sim. Então, é Eu bem legal. descartei alguns hospitais na visita. Já pelas informações que eles me passaram, ou até algumas coisas que eles deixarem aberto. Dependendo do dia, pode ser que seja assim. Mas dependendo do dia, pode ser que não permitam. E aí, pra mim… E isso que uma coisa também que você citou, que eu até ia comentar, que realmente faz toda a diferença, né? Assim, por exemplo, uma pessoa… Eu acredito que, inclusive, até ali, pra quem, né, seguiu todo um cronograma do parto, você sabe que às vezes no parto natural, você não calcula o tempo, você não sabe exatamente o horário, tem muitas variáveis. Um casal, às vezes, ali sozinho, gera um monte de segurança. Eu tenho uma amiga que ela tava muito certa, ela se preparou, ela fez muitos exercícios, ela contratou uma doula. Só que daí a neném dela ia nascer no período da pandemia, a doula não pôde participar com ela, o que já deixou ela muito, muito, assim, insegura. E aí o marido também tinha várias questões sobre ele poder participar ou não, porque o hospital não tinha se posicionado até então, por conta justamente da pandemia. E aí teve momentos ali dentro do hospital em que ela tava certa de que ela ia aguardar, ela tinha feito várias técnicas pra tentar lidar ali com a dor. E aí, em algumas entradas de enfermeira, acabaram convencendo ela a fazer a cesariana. Por quê? Ela entrou e fez um comentário. Ai, é perigoso. Nossa, se passar da hora. Ai, pra que você vai ficar sofrendo desse jeito, sendo que você já podia ter resolvido esse sofrimento? Ela, no momento já muito fragilizada e sem ninguém ali pra dar suporte, ela acabou cedendo. Não se arrepende, mas eventualmente poderia ter tido um final diferente se ela tivesse alguém ali dando suporte. Com certeza. É isso, né? Se você tá ali no mar revolto, nadando, com dor, com frio, alto mar, vem alguém com um botinho salva-vidas e aquela boia laranja. Você quer? Você fala, não, obrigada, vou me afogar. Vou esperar. Vou esperar, ver o que acontece. Cara, não vai. Você vai embarcar, Trabalha né? no hospital, você tá me colocando medo, sai daqui. Você que tem que me passar segurança, você tá me… Então, tem isso muito. Ainda mais quem vai parir no plantão. Então, quando a gestante, né? Quando eu sou doula da gestante, ou quando nas rodas que eu faço, que é o Círculo Inarte, me falam, né? Eu vou parir no plantão, é um outro tipo de plano de parto. Porque o sistema brasileiro é da cesárea.
sistema obstétrico brasileiro é da cesárea. Então, a mulher que vai parir no plantão, ela tem que estar mais informada. E o companheiro também, porque ele vai ser a proteção. É horrível falar esse termo, gente, juro. Proteção na hora de um trabalho de parto, que é o momento mais Sim. feliz da vida de uma mulher, de um casal ali, de uma família. Mas é uma proteção, às vezes, Porque pra ela tá ir pro totalmente plantão. suscetível ali, né? Vulnerável. E aí o companheiro tem que falar: não, a gente não quer isso. A gente não quer uma Sim. manobra de cricelera, A a gente não única- quer uma episiotomia. A única coisa que eu pensava só na hora que a Ana Rosa saiu foi: segue ela. É. Segue o Fernando. Segue isso. Era a única coisa. E agora eu tô pensando, eu acho Não, que eu eu vou ter tava um bem terceiro, plena, hein, porque eu Rodrigo, me justamente isso, eu aguarde. não queria Uhum. que ele saísse da vista. Era a minha única preocupação. É a minha Eu não também. tinha essas neuras, até porque, como vocês já sabem, eu já tinha visto lá com a chance de eu ficar, como as pessoas falavam, né, pra mim. Quantas vezes eu vi gente que ia ficar paraplégica por causa da hack? Ah. Ai, gente, por que a pessoa não se joga do lugar? Cara, você sabe que você tem um risco enorme de ficar paraplégica por causa da hack, Gente, né? É muito difícil Meu conversar com vocês. Vocês Deus. falam uma coisa triste, eu tô aqui, ó. Eu tô rindo. É engraçada, não é? Gente, a pessoa olhar pra você e, assim, meu Deus, de onde ela tirou essa informação, né? E, tipo, Qual que é foi o maior desafio da sua profissão? No começo, foi contar para as pessoas que a minha profissão existia. Então era isso, eu precisava trabalhar e não tinha campo. Hoje tem, antes não tinha. Então, as quando eu me pessoas formei, achavam que você era, tipo, curandeira, assim. as pessoas não sabiam o que eu era. Doula o quê? Dona? Dona do quê? Dou. É. E agora as pessoas sabem. Então, no começo era difícil, eram poucas gestantes, a procura era pouca. Tanto é que eu fiquei 1 ano e pouco mais trabalhando como arquiteta para juntar um pé de meia, porque eu não sabia o que ia acontecer. Eu não tinha um salário, assim, para eu trabalhar, porque era pouco divulgado. E aí foi crescendo. Então, o começo era essa captação de cliente. Hoje é falado mais, né? Sobre Ainda o parto. não é tudo que precisa, né? Porque tem um bom cenário aí pra gente mudar. Até porque tem o mercado, a indústria farmacêutica e tudo mais, Sim, né? e vem Envolve- também aquela história, que é muito mentira, tá, gente? Pra você que tá grávido, pra você que teve neném, tá achando que tá tudo errado. De que nasce um bebê, nasce uma mãe. Mentira. E aí as pessoas acham assim, eu vou engravidar, aí eu vou saber tudo. E assim, não, o seu corpo, ele tem condições pra ter o parto normal, isso é instintivo. E a pessoa sem nenhuma informação, às vezes ela acha que é um trabalho dispensável, porque ela realmente acredita que ela sabe instintivamente o que ela tem que fazer, o que ela não deve fazer, como se preparar para aquele parto, que não precisa se preparar porque você tá preparado, você é a própria Índia Iracema, você vai baixar, aquela criança vai vir e acabou. E não é assim que funciona, né? Por isso que eu acho Não que é muitas assim. mães às vezes nem entendem muito. Inclusive, quando eu pego gestante… Primeiro que eu nem faço mais isso, mas já aconteceu. Pegar a gestante e ir direto pro parto com ela e não ter os encontros da gestação, é muito difícil na hora do trabalho de parto. Porque as coisas que eu sugiro pra ela não tem sentido. Aí eu falo, então vamos caminhar, vamos ficar de pé. Ela fala, não, me deixa aqui deitada, por que eu vou caminhar? Porque a força da gravidade ajuda esse bebê a descer, porque… É que agora hoje eu tô sem anel. Quando a gente tá com um anel e tá apertado, você não puxa assim, você não faz assim. Sim. É a mesma coisa. Olha lá. É que saiu aqui, ó. Você dá uma… Você tem que dar uma voltinha pra esse anel descer. E a mesma coisa o bebê. O bebê tá encaixadinho ali no colo do útero, mas ele precisa Movimentar pra ajudar. movimento pra ajudar a descer. E já teve alguma vez que você se deparou assim com… É cliente que você chama? Doulanda. Doulanda. É. Já teve alguma doulanda que você observou e falou assim… Até às vezes por alguma resistência, mesmo antes, ou por, assim, aspectos físicos ou emocionais que você olhou e teve temor, assim, você falou, eu acho que não vai rolar, acho que ela não vai conseguir fazer o parto normal. Não, isso nunca aconteceu. É assim, tem gestantes que eu tenho um desafio maior nos encontros de pré-parto, para trabalhar esse emocional. Inclusive, gestantes que tomam medicação controlada, porque é possível, né, tomar medicação controlada que seja liberada para gestação. É uma gestante que ela mesma já sabe que ela vai demandar mais no trabalho de parto dela. Já teve também gestante que tem uma gestação de alto risco, então a gente não sabe se realmente vai terminar ali num parto natural, porque talvez tenha que mudar de percurso ali no final da gestação, dependendo de como for o exame. Mas olhar para uma gestante na conversa e falar, essa gestante não tem capacidade de parir, isso não. Acho que todas as mulheres têm capacidade de parir. E já teve né? alguma coisa muito curiosa que aconteceu assim, ou que te pegou de surpresa, ou que foi alguma coisa que você falou, gente, isso aqui dava pra escrever um livro.
Um livro não, mas a primeira vez que eu peguei um parto hospitalar, que seria hospitalar, eu cheguei na casa da gestante. O marido, quando era, não tinha porteiro na portaria, eu interfonei direto pro apartamento. Ele falou, oi, Nath, é você? Eu ouvi a mulher vocalizando. E aí eu falei, gente, esse bebê tá nascendo. Pelo tom da vocalização. Aí eu já liguei pra enfermeira, que é a parteira. Falei, vem que vai nascer. E aí era um parto que era planejado para ser no hospital. A enfermeira chegou, passou, sei lá, 10, 12 minutos, o bebê nasceu em casa Nasceu sem em estar casa. planejado. E aí o meu medo era essa parteira não chegar, porque eu não sou técnica. E eu não quero receber bebê sozinha, de jeito nenhum, sabe? Minha função é outra. Então, assim, respirando. E aí Ela já nessa chegou, pediu situação, toalhas, água quente e uma foi isso. tesoura. A gente cobrindo a cama com saco de lixo, porque não tinha estourado a bolsa ainda, ia vir tudo, né? Só acabar com a cama. Então, nessa situação, tem até no meu contrato. Eu chamo o SAMU. É porque a parteira tava muito do lado. Não dá pra eu me E aí responsabilizar dava uma coisa que não é tempo minha. ali. E aí dava tempo, e nasceu ótimo. Não precisou transferir pro hospital, ficou em casa. E aí, curioso, que daí ela fez uma chamada. Ela mandou um grupo, sei lá, no grupo da família, 2 da manhã. Nasceu, a gente tá aqui, tá tudo bem. E a mãe dela falou: Nossa, filha, você levou a almofada da sua casa pro hospital? Ela mãe não tinha entendido, né? Tá parecido com a sua casa, esse lugar? Aí depois ela chamou, né? Fez uma ligação de vídeo. Falou, não, nasceu em casa. Cara, eu tô aconteceu isso. passada que pelo jeito que a mulher grita, ela sabe que o neném vai nascer. Ah, sim. É uma Eu respiração acho que é um completamente grito diferente. de desespero. Tem esse grito também. Gente, de verdade, eu acho, Rodrigo, você aguente, porque eu acho que eu vou querer um terceiro filho só pra eu ter essa E vou te contar, é uma experiência. transformação. Ela acabou tão de linda. contar sobre o grito da mulher. Ah, eu acho que eu vou ter um terceiro. É tão bonito a legal. transformação que a mulher consegue. Não, eu vou falar pra você que depois eu vi até, deixa eu explicar, eu conheci o trabalho da Nath através de uma prima minha, a Bruna Ramos, que ela postou, eu fui acompanhando o trabalho dela, porque a Bruna ia postando e tal. E assim, o Max era pra vir, eu acho que O Max nasceu de janeiro. 37, em dezembro. Era pra ele nascer em É. janeiro, ele nasceu um pouco antes do Natal, inclusive, né? Um pouco isso. antes do meu aniversário. Mas ele adiantou bem, era o segundo neném dela. Apesar que o primeiro menino dela é grandinho, acho que tem E foi 13, cesárea 14 anos. primeiro. Então, totalmente diferente. Então, eu gostei de acompanhar o trabalho da Nath, porque a Bruna ia postando e tal. Teve um período que ela até saiu um pouco da rede social, que ela não tava passando bem, que é normal também. Enfim, e aí eu comecei a pesquisar e fui ver um pouquinho do trabalho dela. Achei demais. Eu falei, gente, pena que eu não tô grávida. Ainda. Mas o que me A apaixonou. moça começou a trabalhar na casa dela hoje, pedindo demissão. Falar, não, 3 não foi o acordo. A gente combinou 2. 2 meio período. 3 não. Que isso? O marido dela pedindo demissão. O Rodrigo pedindo. Combinou 2. O Rodrigo falando, deixei de patrocinar esse podcast, tá Na ficando hora. doida. O que me deixa mais apaixonada pela profissão é a transformação na mulher. Porque a gestação, né, que são quase 10 meses, ela não é só para o bebê se desenvolver, essa gestação fisiológica. É para essa mãe nascer. Então, essa transformação da mulher se empoderando para essa maternidade. E aí, ela, nesse trabalho que a gente faz, ela se conhece muito. Ela se conecta muito com quem ela é de verdade, dos valores que ela tem, do que é importante para ela, do que ela quer que seja feita no corpo dela. Como que ela quer seguir isso. Uma coisa que eu acredito, que você falou assim, é preparando a mulher, né? É diferente do que a Tássia estava falando. Nasceu a criança, nasceu a mãe, mas tem uma coisa que eu percebo em relação ao nosso corpo. Que é, o neném vai crescendo, então a gente vai criando o hábito de carregar algo pesado. Porque quando o neném nasce, ele tem um determinado peso, conforme ele vai ganhando peso, você vai conseguindo até mesmo. Eu não faço nenhum tipo de exercício, eu carrego meu neném todo dia no colo, 9 quilos. Então assim, mas ele nasceu com 9, ele nasceu com muito menos, mas o corpo estava se preparando para esse processo Toda uma do adaptação, crescimento né? do criança. Inclusive bem legal. hormonal, de tudo, né? Mas Ai, o hormonal é loucura, né? Hormonal, loucura. E é uma adaptação do seu coração também, para caber mais uma criança, no seu caso, né? É difícil você falar, nossa, será que vai ter amor para essa criança? você Será? tinha essas neuras? De ter medo dele nascer e De você não gostar dele igual mais a de um Ana do Rosa? que do outro. Minha mãe sempre mentiu pra gente dizendo que não tem filho preferido, né? Os pais sempre mentem. Olha, gente. isso. E tem. Com toda certeza, minha irmã sempre foi a queridinha dos meus pais. Não, e agora você que tem 2, tem preferido? Não, é igual. É. Minha mãe é sonsa. Não, peraí, não sou sonsa não, seu nariz. Eu vejo que a Ana Rosa tem muito mais conexões com o Rodrigo, isso desde quando ela tava dentro da minha barriga, isso quem vê, assim, se ela tiver que escolher, ela dá um sorrisinho sem graça, ela diz que ama os dois, mas você vê que é quem pede o bracinho lá pra dormir é com o pai, nunca sou eu.
Pra resolver pepino, gente, é sempre a mãe. Agora, com o Fernando, eu sinto algo diferente com ele. Não é que eu ame mais, mas eu sinto que eu tenho uma conexão diferente com o Fernando. É algo diferente mesmo. Às vezes tem um lance de afinidade também, né? Porque É. tem filhos, às vezes, que tem um jeito que tem mais a ver com o seu, porque os filhos são diferentes. E outros menos. Às vezes eu acho que não deve Eu acho que é tanto de amor. afinidade mesmo. Assim, a minha irmã sempre foi muito mais carinhosa com o meu pai, com a minha mãe, com a minha madrasta. Então ela tem uma conexão diferente mesmo em Uhum. relação a isso. Pra perrengue, sempre a Tabata tá aqui pra ajudar. Mas a questão do chameguinho e tal, sempre foi muito mais a minha irmã. Então hoje eu vejo isso nos meus filhos. Não é que eu gosto mais de um do outro, não. Mas eu tô pensando, quem sabe, ver um terceiro. É isso. Na terceira temporada. Eu um acho terceiro. justo porque a Doula quer trabalhar. Aí, ó. Vamos, Não é? vamos povoar esse Brasil, gente. Você viu que quando ela foi falar contraceptivo, ela nem lembrava a palavra. Não, Ela falou, não. O que é isso? Não, Não, nem não. sei o que é. Aí eu, hein? Ai, gente, que tudo. Ó, eu queria fazer uma outra pergunta. Uhum. Em média, se é que você pode falar pra gente, Ah. mas é uma média, assim. Qual que é um valor que normalmente é o trabalho da doula, né? Quanto é o valor disso? E também, o que uma pessoa quer contratar uma doula? O que ela é importante saber dessa profissional? Me lembra depois da segunda pergunta, vou pra primeira. Tá bom. Eu acho que o exercício é pensar o que você perde não tendo uma doula com você. Qual é esse valor do que você não vai ter? Você não vai ter alguém te ajudando a entrar no chuveiro no meio do trabalho de parto. Porque você fala, hoje, entrar no chuveiro eu faço isso todo dia. Mas você é ali, vulnerável, com dor, com peso da barriga, alguém que te coloque já na água quentinha, que te ajude a enxugar seu pé. Vocês já estiveram grávidas, gente. Você faz o quê? Um estilingue com a calcinha, né? Pra colocar ela no final da Joga lá e gestação. tenta alcançar ela com a É, perna. com- Eu já é. andava sem mesmo. Eu tava fazendo Então, porra. todo esse cuidado que vai te lembrar de comer, vai te lembrar de beber, vai fazer esses exercícios durante a gestação, vai te dar segurança, informação. Então, quanto que é esse valor? Porque, às vezes, é tão comum gastar tanto com enxoval que você esquece da importância da equipe. E aquele momento do nascimento do seu filho é o mais importante. Ele vir com saúde, ele vir com respeito, ele vir com amor, é presente. Ele não… Que, na verdade mesmo, ele vai querer o quê quando nascer? É colo e tetê, gente. Ele não vai isso querer aí. a cama tal, A roupa mais a roupa mais cara. Ele nem sabe o que é isso. Ele nem sabe o que é isso. Ele quer aqui, ó. Esterogestação, os 3 primeiros meses, o bebê não sabe que nasceu. Ele só quer aqui, ó. Então é só peito, O Dom levou colo isso bem a e- sério mesmo. É, Acho a que minha ele foi também. perceber, ele já tinha uns 11. Porque fora isso, ele tava ali assim, ó. É aqui mesmo que eu É vou aqui que eu vou ficar. ficar. É o batida do seu coração, é o quentinho do seu corpo. Ai, Nossa, que dia e noite, né? Amém, filho. Então, eu acho que Não é sobre preço, é Não. sobre valor ao Valor, trabalho. É sim. nesse sentido. Por isso que minha É. pergunta foi: qual o valor de um trabalho É. de uma doula? Eu acho que é isso. Você conseguir essa transformação. Eu acho que quando você tem uma doula, você não é só o seu parto que você vai descobrir. Você vai descobrir o encontro com a sua própria voz, o encontro com seus sentimentos, o encontro com o seu poder enquanto mulher. Então você vai encontrar o seu feminino potente, que a sociedade hoje fala que você não é capaz, que você não pode. Então esse encontro é um valor que realmente não tem preço. Então por isso que eu amo fazer isso, assim, muito. E aí, falando de preço, né? Tem precificações diferentes no Brasil inteiro. Tem doula que faz voluntário para pessoas do SUS. Tem doulas que cobram muito mais, porque trabalham com o público AAA. Então, depende. No meu caso, eu não deixo de acompanhar uma mulher por causa do financeiro. Então, a gente vai ver formas de parcelar mais, eu vou dar um jeito, a gente vai conversar. Porque eu acho que é muito especial ter uma doula para a mulher ficar sem. Ai, que maravilhoso. Depois a gente vai deixar um arroba dela aqui, tá, gente? Só pra vocês saberem. E aí, a outra pergunta é assim: o que é mais importante saber sobre essa profissional? Então, Como escolher, né? como uma escolher? O que a gente precisa saber sobre essa profissional? Eu acredito que a doula a gente escolhe muito pelo feeling, pela apatia. Sabe, tem que conversar e ter aquele borogodó? Então, antes de fechar com a sua doula, faz uma chamada de vídeo, vai numa roda de gestante que ela faça ou que ela esteja para conversar, porque é energia. É muito pessoal, muito né? É uma pessoal. conexão muito intensa, né? É diferente da equipe técnica. Você não vai se abrir totalmente com essa equipe técnica, ela não vai estar te vendo chorando ou na discussão de relação com o marido. E a doula tá presente nisso tudo, sabe? Então é o momento mais íntimo e mais especial da sua vida. Então tem que ser alguém que você se sinta confortável para não ter que ficar fazendo carão, sendo você, poder se abrir ali naquele momento. Pra mostrar a vulnerabilidade, pra não ter Mostrar. essa preocupação, De né? ser julgada, de que ela vai achar. Não. E para as sabendo que vai ser pessoas, assim, respeitada. para gestantes ou para as tentantes também, né? Que geralmente tem Sim. muita tentante aí que já acompanha. Eu, na fase que eu entrei de tentante, eu já tinha todos os prints de tudo no celular.
de como garantir um momento especial nesse sentido, sabe? Uma dica que você daria, assim, de uma forma dessa pessoa conseguir ter, de fato, essa realização de ter o parto como um momento de sonho mesmo, e não como um momento difícil, né? Aham. Ou até não se deixar contaminar pelos momentos difíceis, às vezes, que outras pessoas viveram. Eu acho que tem duas coisas. Uma é você ter informação para entender o que você quer e poder ir atrás disso. Quando você fala de tentante, é maravilhoso quando as tentantes já chegam e fazem contato comigo, porque eu já mostro o cenário obstétrico, por exemplo, a gente tem São José. Eu já conto para ela como funciona em São José, quais são os médicos que acompanham de verdade parto natural, e a gente fala que são médicos cesaristas, mas não é que a gente tá julgando esse médico, é o jeito que ele trabalha e tá tudo bem, porque tem mulheres que vão querer a cesárea. É o direito delas. Que é aquilo que você falou do perfil, né? Do perfil. Profissional. Então, se a mulher chega pra mim já com a gestação mais adiantada, eu conto então, não é assim que funciona o sistema. É um balde de água fria no momento de muita realização e felicidade, né? Então, quanto mais cedo procurar, se for tentante, é ótimo por causa disso. Porque você já sabe a realidade obstétrica, e aí você tem a informação, e isso te ajuda a montar uma equipe. Então, assim, como que eu chego mais perto de realizar esse meu sonho de parir com respeito? E não é de ter um parto via vaginal, porque a gente não sabe como esse parto vai acabar, porque é natureza, é orgânico. Então, como eu chego perto é tendo uma equipe e tendo informação. Ah, mas Nath, a equipe é muito caro. Realmente, uma equipe inteira particular é muito caro, não é para todo mundo. Infelizmente, o parto humanizado ainda é uma bolha. Mas, se você tem informação, se você consegue alguns pontos, então eu tenho uma doula, eu tenho uma parteira, eu não tenho a médica, então tá, então vou contratar a doula e a parteira, a gente fica o maior tempo em segurança em casa e vai para o hospital já quase parindo. Então, aumenta as chances de um parto natural. Então, a gente vai traçando um caminho para aumentar as suas chances. Mas o parto nunca é garantia. Você pode contratar a melhor equipe, a equipe mais famosa. Não dá para saber qual vai ser sua via de parto. E não é isso o importante. Porque mãe é mãe, independente da via de nascimento. O que é importante é mãe e bebê bem no final do parto. Ai, que Perfeito. maravilhosa! Adorei! Esse papo tá maravilhoso, gente, mas já tá acabando o nosso tempo. O Rodrigo já deu graças a Deus, porque ela já tava querendo sair daqui já ovulando. Tá ficando difícil pra ele. Ela já pegou, vocês não viram, ela pegou o cartão de visita aqui por baixo do macarrão. Inclusive, vou passar pra vocês aqui o contato dela. Se as pessoas gostaram, simpatizaram, querem mais saber um pouco, né, sobre o seu trabalho, onde elas te acham? No Instagram é @Nath, Nati, Simon, com N no final, Nath Simon Doula. E tem também meu trabalho que eu faço um Círculo Ninarte. É uma roda de gestante gratuita, uma vez por mês. Sempre com convidadas, trazendo o tema de gestação, parto e maternidade no geral. Inclusive, tem o Círculo Ninarte, que é a roda de gestante que eu faço todo mês. Sempre convido o profissional da área. Então, vai falar sobre gestação, parto, pós-parto, maternidade no geral. 17 de abril tem com a equipe da Ioni, que são obstetras humanizadas de São José. E elas vão falar um pouco das intervenções no trabalho de parto. Então, o encontro é gratuito e estão todos convidados. Ai, maravilhosa! Gente, ainda tem um evento. Ai, pra você que ficou até aqui, você tá sabendo do evento. É. Se você não ficou e saiu antes, não vai participar da roda. Ou eu vou, né? Quem sabe? Eu tô ficando Ó, e o frustrada evento- real com ela. O evento não é só para gestante, então vocês podem ir. Não é só pra gestante? Não, pode ser tentante, gestante, casais, Curiosos. entusiastas do parto humanizado, curiosos. É para passar aí. informação de Ai, qualidade. viu? Eu vou por curiosidade. Eu vou porque eu me interessei pelo assunto, porque eu acho que é uma coisa que tem que ser divulgada sim. Sim, muito. É, porque, assim, como eu falei, eu tive a questão do medo e tudo mais, do Fernando eu já queria natural, só que aí eu não tive todo esse trabalho, né? Talvez se eu tivesse tido um acompanhamento, eu conheceria meu corpo e saberia que a hora do neném vir. Não sei, porque estourou a bolsa, né? Bom, quem sabe um terceiro. Tô brincando, gente. E pronto. Muito obrigada, Nath. A gente adorou ter você aqui. Obrigada a Foi vocês. ótimo. Legal, Eu adorei. também Obrigada adorei. mesmo, né? A gente sabe que é sempre aquela loucura, aquela correria. Pra você dispor um tempo super assim, né? Prontamente de vir dividir conhecimento com a gente. Tinha mais 1 milhão de coisas que dava pra gente perguntar pra Nath, gente. Mas, se você ficou curioso, quer saber mais, vai lá no Insta pra seguir. Pode me perguntar. eu Fiquem de respondo olho, tem tudo. aí a roda pra vocês poderem ir, que vai ser super legal. E aí dá pra tirar mais um monte de Sim. informação, né? Exatamente. E agora eu vou aqui agradecer os nossos patrocinadores. A Le Petit, Kessia Luz e Advogados, AF Consultoria Empresarial e Gestão Contábil, Abacaxi, que maravilhosa, Click Business, Império Blonde, né? Ó, o cabelo da Tassi tá maravilhoso. Hoje o meu tá Ai, naturalzinho. gente.
Sempre Ó, perfeito, Diogo. se alguma vez eu andei descabelada, eu não lembro. Invicta Movelaria, obrigada, mozão. Andrada Odontologia. Le Richer, que tem essas maravilhosas. Ah, hoje eu só tô com um brinco só, hoje eu não coloquei o colar. Tá básica. Mentoria Larissa Massuia e também PR Sublimações, não é mesmo? Que inclusive, né, tá sempre aqui com a gente, colorindo um pouquinho a nossa mesa e que também fornece esse presente pra você. Essa é sua. E eu ainda falei que linda caneca quando eu cheguei. Essa é sua de lembrança pra tomar café lembrando da gente. Eu acabei pulando, acabei esquecendo. A Le Petit também manda Ah, shit, macarrões pra nossa que delícia. E é muito bom, né? Uma Macarrão delícia. maravilhoso. Uma Adorei. delícia. Obrigada, Alex. Já dá gente pra que tomar um agradece. café Obrigada, e comer um meninas. macarrão maravilhoso, né? Foi muito bom. Nem fiquei nervosa mais, foi só o comecinho. Foi só o Viu começo, só? passou o frio. Passou, agora tô. Quero até mais. Tem um monte Mas de coisa sempre pra é falar. Quero mais assim, coisa. Sempre a gente quer ficar mais, mas aí, enfim. Depois a gente marca um outro dia pra gente bater mais papo. É. Amei, foi Eu sensacional. também amei. Muito obrigada, viu? E aí, você que ficou até o final, já dá um curtir aqui no nosso vídeo, Não esquece. encaminha pros amigos, não é mesmo? Por favor, mandei pra todo mundo, pra aquela amiga que tá tentando, a que vai tentar. A que acha que nem vai ser mãe, porque de repente ela descobre que ela vai ser sim. E ela já tem aquele vídeo guardado, não é? Já mandei pra todo mundo, pra já deixar todo mundo por dentro. Não esquece, gente, por favor, de ir lá no nosso Insta, curtir aqueles nossos trechinhos lá, que a gente separa pra vocês com o maior carinho, pra vocês ficarem por dentro. Enviar pro pessoal, comentar. Seguir a gente aqui, se inscreve aqui. Vai seguir lá no Insta também, por favor. E é isso, muito obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, Até, tchau. beijo.